Olá, querido estudante, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre trabalho e potencial elétrico. Se você faz uso do sistema Bernoulli, abra sua apostila 2 na página 71. Bom, antes de falarmos sobre o potencial elétrico, sobre trabalho, sobre energia potencial elétrica, eu acho super válido nós relembrarmos um pouco sobre trabalho mecânico, energia potencial mecânica, tá? Então, veja só. Aqui eu tenho um corpo, tá, de massa M que está com uma certa altura com relação ao solo. Esse corpo ele vai cair, vai vir para uma posição 2, tá? Eu tenho aqui como nível de referência a altura A para a primeira situação e a altura B para a segunda situação, todos com relação ao solo. Na condição inicial, eu tenho que a energia potencial gravitacional que esse corpo armazena nessa posição é igual ao produto da massa vezes a gravidade vezes a altura de A. Isso aqui já é conhecido por você, porque com certeza você já viu esse trecho de mecânica, tá bom? E nessa posição final, eu tenho que a energia potencial gravitacional final é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura de B. Certo? Para que eu possa falar sobre o trabalho realizado pela força aplicada a esse corpo, é extremamente importante que eu mostre a você o que é o deslocamento dele. O deslocamento, que é uma grandeza vetorial, e nesse instante eu vou trabalhar apenas com o módulo, é igual à altura de A menos a altura de B. Tá? Ó, já conhecida por nós. Bom, e qual é a fórmula, professor, para calcular o trabalho realizado pela força nesse corpo? A equação é exatamente força, ou seja, o módulo da força, vezes o módulo de deslocamento, vezes o cosseno de θ. Tá? Quem é θ? Θ é o ângulo entre os dois vetores, o vetor força e o vetor deslocamento, que eu já sei que vale zero. Mas você diz, por quê, professor? Ora, tá aqui a força peso, ó, que é a força que está atuando nesse corpo, e é o produto de massa vezes gravidade. E o vetor deslocamento está aqui, ó, nesse sentido. Tá? Veja que esses dois vetores são paralelos e estão no mesmo sentido. Então, o ângulo entre esses dois vetores é zero. Se o ângulo é zero, então o cosseno de zero vale 1. Logo, eu posso dizer que o trabalho é apenas o módulo do vetor força, que neste caso a força é a força peso, vezes o módulo do vetor deslocamento. Tá? Substituindo, eu tenho o seguinte: o peso é massa vezes gravidade e o deslocamento é a altura de A menos a altura de B. Tá? Eu vou multiplicar esses dois termos, ó. Eu vou multiplicar m vezes GHA e m vezes G vezes HB. Quando eu fizer isso, eu tenho essa configuração, ó. Veja, nada diferente para você, né? Ó, tanto aqui como aqui, tá? Bom, veja que MGHA é a condição inicial e MGHB é a condição final. A minha ideia é organizar em termos de final menos inicial. Então, eu vou escrever dessa maneira, ó. Eu coloquei o menos MGHB para frente e o MGHA para trás. Tá certo? Aqui eu tenho a condição final e aqui eu tenho a condição inicial. Tá certo? Ó, olha só. Professor, se essa minha condição final aqui ela foi escrita com um sinalzinho de menos em evidência, e essa minha condição inicial aqui, ela foi escrita também com um sinal de menos em evidência, tá aqui, veja, sinalzinho de menos em evidência, eu tenho que menos vezes mais dá menos, e menos vezes menos dá mais. Então, eu volto para a minha condição inicial, tá certo? Por que eu fiz isso? Para poder escrever final menos inicial. O que você lembra quando você tem duas configurações? A configuração final menos a configuração inicial. Muito bem, você se lembra do delta. Tá? E esse delta ele vai ser expresso em termos de quê? A energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Desta forma, eu posso dizer a você que é igual ao negativo da diferença de energia potencial gravitacional. Então, nós vamos guardar essa informação,
Por quê, professor? Porque nós vamos falar de energia potencial elétrica. E nós vamos ter que levar a ideia de que o trabalho é igual ao negativo de qualquer energia potencial. Certo? Então vamos lá. Vamos falar de eletricidade agora. A energia potencial elétrica. O que é isso? Como é que eu posso falar isso para você? Veja, aqui eu tenho um corpo carregado positivamente, ou seja, tem uma falta de elétrons. Eu vou aproximar desse corpo uma carga teste também positiva. Pessoal, nós aprendemos na nossa primeira aula lá sobre corpos carregados, que quando eu tenho dois corpos de mesmo sinal, a tendência é que haja uma repulsão. Se existe uma repulsão aqui, essa partículazinha vai se deslocar para cá, ó, se afastando do corpo condutor. Pessoal, mas se ela se desloca, ela vai se deslocar com uma velocidade, você concorda comigo? Se ela tem velocidade, então ela tem energia cinética. E aí eu me lembro que na ciência tem aquela ideiazinha, ó, a energia ela não pode ser perdida, ela não pode ser criada, ela será transformada. Então, se eu tenho aqui uma energia cinética, é porque antes eu tinha um tipo de energia. E que tipo de energia é essa? Energia potencial elétrica. Como é que eu posso escrever essa energia potencial elétrica em termos da minha carga teste? Vai ser exatamente o produto da carga teste vezes o potencial que existe nessa posição aqui onde ela está. Certo? Então, a energia potencial elétrica é o produto da carga vezes o potencial. E se eu falo de diferença de energia, a minha escrita é exatamente essa, ó, ΔU. A diferença de energia potencial elétrica é igual a carga vezes a diferença de potencial, que também é chamado de DDP. E aí eu posso dizer a você que o trabalho é igual ao negativo da energia potencial elétrica. Isso porque nós já trazemos do slide passado, lembram que o trabalho é o negativo da energia potencial? Perfeito. Se eu sei disso daqui, então eu posso falar agora sobre o trabalho elétrico em função da DDP, ou seja, da diferença de potencial. Vamos lá. Aqui eu tenho campo elétrico uniforme. Aqui eu tenho na posição A, ó, nessa posição vertical, um potencial de A e nessa posição vertical um potencial de B. Veja você que essas linhas de vermelho, elas representam o vetor campo elétrico. Se está indo da esquerda para a direita, então você sabe que essa região ela é positiva e essa região é negativa. Perfeito. Carga teste positiva. Qual é a força natural? Força elétrica de repulsão. Então, o corpo vai sair de A e vai vir até B. Pessoal, se existe uma força e se tem deslocamento, então eu posso dizer que aqui tem um trabalho. O vetor deslocamento ele é paralelo ao vetor força, então esse trabalho ele é positivo. Observação. Essa carga ela poderia sair do ponto A ao ponto B em linha reta. Ela vai realizar um trabalho. Se essa carga ela sai desse ponto A, faz esse trajeto aqui, ó, até o ponto B, então ela também realiza o trabalho. E esse trabalho aqui, ó, desse segundo trajeto, ele é igual ao trabalho do primeiro trajeto. Mas por quê, professor? Porque a força elétrica ela é uma força conservativa. E o trabalho de uma força conservativa, ele independe da trajetória. A única coisa que eu vou levar em consideração é a posição final e a posição inicial. Tá bom? Ou seja, o B e o A. Se eu saio de uma posição inicial e chego numa posição final, então o trabalho realizado nesses dois caminhos que possuem a mesma posição, ele é igual. Tá certo? Então vamos lá. Veja só. O trabalho ele é igual à variação da energia potencial gravitacional, potencial elétrica. E nós sabemos que a energia potencial elétrica é a carga vezes a DDP. Tá bom? Então, se eu substituo aqui, ó, se eu abro a DDP, ou seja, a diferença de potencial ela é dada
pelo potencial final, que é o de B, tá? Ó. E um detalhe, viu, pessoal? Não é só nessa posição B aqui, não. É em toda essa vertical B, viu? Ó. Tá certo? Menos um potencial em A, que é esse aqui, ó. Nesse nível aqui, ó. Nessa vertical. Então, eu posso muito facilmente mostrar para você qual é o maior potencial. Como fazer isso? Eu vou pegar essa carga aqui, ó, esse menos Q, e vou passar para o outro lado da igualdade. Ele vai dividindo. Tá certo? Ora, o trabalho ele é positivo. Como nós já vimos, a força e o deslocamento são paralelos, estão no mesmo sentido, então o trabalho é positivo. Se eu tenho uma grandeza positiva dividido por uma grandeza negativa, esse resultado aqui do lado esquerdo, ele é negativo. Então eu posso dizer que o potencial de B menos o potencial de A é negativo. Se eu pego o potencial de A e jogo para o outro lado, eu vou ter que o potencial de B ele é menor do que o potencial de A. Então, nós podemos dizer que o potencial de um campo elétrico ele tende a diminuir no sentido do vetor campo elétrico. Eu também posso dizer a você que o potencial próximo de regiões mais positivas, ou seja, positivas, ele é maior do que o potencial em regiões mais próximos da placa negativa, dessa região aqui. Tá certo? De acordo com essa nossa afirmação feita nesse ponto. Cargas positivas tendem naturalmente a buscar regiões de menor potencial. Mas se você faz uma análise com uma carga negativa, naturalmente, meu querido estudante, ela vem no sentido de A. Então, cargas negativas tendem naturalmente a buscar potenciais maiores. Tá certo? Perfeito. Vamos fazer aqui um exercício para poder fortificar a nossa ideia de posição e de potencial e de energia potencial. Essa questão está na nossa apostila, é a primeira questão, exercício de aprendizagem. Tá? E ela diz o seguinte: na ilustração estão representados os pontos 1, 2, 3 e 4 em um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa desprezível e carga positiva adquire maior energia potencial elétrica possível se for colocada no ponto. Aqui o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Bom, eu vou tomar aqui um referencial, eu vou passar aqui uma vertical. Tá muito vertical não, mas entenda que seja uma vertical, tá certo? Essa vertical aqui, ela possui um potencial, tá? Já conhecido por nós. Lembra daquela regiãozinha lá de B, ó? Pode ser essa daqui. Se eu venho aqui e traço um potencial nessa vertical, opa, essa daqui ficou melhor. Eu consigo verificar que a posição 1, ela está mais próximo desse potencial, que tem um potencial maior do que nessa vertical aqui. Então, quando eu faço a DDP, a diferença de potencial entre o ponto 1 e essa vertical é bem maior do que a do ponto 2 com relação a essa vertical. E bem maior do que com relação ao ponto 3 e essa vertical. E bem maior do que no ponto 4 e essa vertical. Ora, nós não tínhamos visto que a diferença de energia, ou a energia, é igual ao produto da carga vezes a DDP? E eu não tenho uma maior DDP na situação 1, então eu posso dizer que essa região aqui, ela possui uma maior energia potencial elétrica. Tudo bem? Você também pode lembrar que regiões mais próximas da parte positiva, possuindo maior potencial elétrico, possuem naturalmente uma maior energia potencial elétrica. E se você também fala em termos de trabalho, você observa que o deslocamento da região 1 aqui, essa posição 1, até a minha vertical, ele é maior do que nas outras situações. Então, se o deslocamento é maior, o trabalho é maior. E se o trabalho é maior, a energia potencial elétrica também é maior. Ok? Então, a nossa resposta é exatamente o item A. A região 1
é a que tem maior energia potencial elétrica. A sétima questão da nossa apostila, ela também vai trabalhar com a fórmula do trabalho da energia potencial elétrica. Então, vamos lá. Uma carga Q de 2 coulombs está num ponto A do espaço onde existe um campo elétrico. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga do infinito, ou seja, de uma região bem distante do meu condutor, até um ponto A é igual a W. Se o potencial elétrico no ponto A é de 30 volts, o módulo do trabalho vale quanto? Tá? Em alguns livros você vai ver que o trabalho ele não usa aquela letrazinha tal, ele usa um W, tá? Isso é normal. Então vamos lá. A solução ela vai ser dada por essa fórmula. O trabalho é igual a menos Q vezes a DDP, tá? E a DDP, lembre-se, é o final menos o inicial. Se eu estou vindo do infinito para A, então a minha equação fica trabalho é igual a menos Q vezes o potencial de A, que é o final, menos o potencial do infinito. Pessoal, o potencial do infinito ele é bem distante de A. Se ele é bem distante de A, então isso quer dizer que esse potencial ele é muito, muito pequeno. E nós podemos considerar um potencial igual a zero. Tá? Então, se eu faço as devidas substituições, eu tenho 2, que é exatamente a carga, tá? Vezes a DDP. O potencial de A vale 30. E o potencial no infinito nós consideramos como zero. Se eu multiplico menos 2 vezes 30, eu tenho menos 60. Aí você diz, poxa, professor, não tem nenhum item. Cuidado, porque ele não está pedindo o trabalho. Ele está pedindo o módulo do trabalho. Então, utilizo apenas a parte positiva. Tá? Logo, o item correto é o item C. Ok? Bom, agora, nós vamos falar sobre o potencial em um campo elétrico criado por uma partícula eletrizada. Veja só, aqui eu tenho uma carga Q, é uma carga geradora do campo elétrico. É ela também que vai ser responsável pelo potencial elétrico. Tá certo? E aqui eu tenho uma cargazinha Q, que é uma carga de teste. Existe uma distância entre essas duas cargas e vale ressaltar o seguinte, que a distância entre a carga Q maiúsculo e a distância entre a carga Q minúsculo é exatamente com relação ao centro de massa da carga, certo? É essa a distância do qual nós estamos trabalhando. A energia potencial elétrica armazenada no sistema, constituída pelas duas cargas, ela é dada pelo quê? Pelo produto entre as duas cargas, vezes a constante, dividido pela distância entre elas. Tá certo? Eu não vou demonstrar essa fórmula para vocês, eu já estou colocando direto que a energia ela é igual a esse produto aqui. Tá certo? Veja só, a energia nós sabemos que é a carga vezes o potencial. Eu substituí, ó, o U que nós tínhamos visto lá no segundo slide é igual a carga vezes o potencial. Veja que eu tenho um carga teste de um lado e do outro da igualdade. Então eu posso cortar, ó. Posso cortar aqui. E aí o meu potencial ele é igual a carga vezes a constante, tá? Dividido pela distância. Então veja que o meu potencial ele depende da distância. E aí, nós vamos poder dizer que o potencial, dependendo da distância, quanto mais próximo dessa carga, maior vai ser o potencial. Quanto mais distante, menor o potencial para uma carga positiva. Tá certo? Olha só. Uma representação gráfica do potencial em função da distância. Nesse caso aqui, eu tenho o potencial, tá, no eixo Y e a distância no eixo X. E essa curva aqui, que é exatamente da função do potencial, tá? Ela é uma hipérbole. E essa carga é uma carga positiva. Veja você que o potencial ele vai caindo de acordo com a distância. Mas ele nunca vai ser zero. Por que, professor, ele nunca vai ser zero? Porque quando eu considero bem distante, bem distante, bem distante, bem distante, eu ainda possuo uma pequena porção de energia. Essa carga ela ainda tende a se movimentar.
Então nós vamos considerar um potencial bem próximo de zero, mas nunca igual a zero, tá bom? A curva do potencial com a distância de uma carga negativa, ela é dada dessa maneira. Ó. Veja você que aqui eu tenho a parte negativa do eixo, ó, cuidado, ó, aqui é o negativo, tá? Ó. E aqui é a distância. Então, nós podemos dizer que com o aumento da distância da carga geradora do campo elétrico, o potencial tende a diminuir. E aqui, não esqueça, aqui é uma carga positiva, tá certo? Ó, essa curva aqui é de uma carga positiva. E aqui é de uma carga negativa, tá? Uma carga negativa, uma carga menor do que zero. Veja que o meu potencial ele tende a aumentar à medida que a distância aumenta, tá? Ó, não esqueça, quanto mais distante de zero para baixo, menor vai ser o valor. Quanto mais próximo de zero, maior vai ser o valor. Tá ok? Bom, superfícies equipotenciais. Aqui, pessoal, nós temos o vetor campo elétrico vindo. Pode ser considerado da esquerda para a direita, né? Ó, tá vendo aqui, ó, essa região. Tá? Essa região aqui ela é positiva, tá? Não esqueça. E essa região aqui é negativa. Tá? Esse plano que aqui está, você está vendo 40 volts, que é exatamente a unidade de potencial. Tá? Em todo esse plano, em toda essa vertical aqui, o potencial é o mesmo. Então, eu considero uma superfície equipotencial quando o potencial ele é o mesmo em cada posição de um plano. Tá certo? Ó? Nesse plano B aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse plano, nesse segundo plano, plano do meio, o que acontece? Nós temos um potencial, que ele vale quanto? 30 volts. Então, ele é 30 volts ó, aqui. Opa, desculpa, aqui, ó. Ele é 30 volts aqui. Ele é 30 volts aqui, tá? Ele é 30 volts aqui. Então, se eu tiver nesse plano, o potencial é o mesmo, tá? E se eu tiver nesse plano aqui, o potencial também é o mesmo, é de 20 volts. Professor, uma pergunta. Dá para calcular o trabalho aqui? Dá? Dá. Veja, o trabalho de C para B, ele é dado pelo quê? Pelo produto da carga, como nós já vimos, vezes a diferença de potencial. Tudo bem? Potencial final menos o inicial. Perfeito, professor. E o trabalho de C para A, quanto é? Ele é zero. Por que é zero? Porque a diferença de potencial aqui, ó, ela é zero. O potencial de A, ele é igual ao potencial de C. E na hora que você fizer a subtração, o termo vai dar zero. E zero vezes a carga dá zero. Logo, o trabalho de uma força elétrica dentro de uma superfície equipotencial, tá? De mesmo potencial, ele é um trabalho zero, trabalho nulo. Tudo bem? Deixa eu mostrar para você uma outra representação aqui de superfícies equipotenciais. Veja só, aqui eu tenho uma carga negativa, tá? Ó. Por que eu sei que é negativo? Primeiro, por causa desse símbolozinho aqui, tá vendo? O sinalzinho de menos. Segundo, porque eu estou vendo que o vetor campo elétrico está entrando na carga. Veja que aqui eu tenho circunferências concêntricas, ó, que possuem o mesmo centro. Aqui eu tenho um potencial de menos 90 volts, aqui eu tenho um potencial de menos 45 volts, e aqui eu tenho um potencial de menos 30 volts. Esse menos 90 não é só aqui não, viu, pessoal? É em toda essa linha aqui, ó. O potencial é o mesmo, tá certo? Esse menos 45 é em toda essa linha aqui, tá? O potencial elétrico é o mesmo. Então, essa superfície aqui, ó, ela é uma superfície equipotencial, assim como essa pequena e assim como essa de fora. Tudo bem? Se eu pego uma partícula, tá? Positiva ou negativa, não importa, e trago dessa região aqui, ó, mais periférica, tá? Dessa última linha até essa, ou seja, de 30 para 45, essa carga ela realiza trabalho.
Tá? A força aplicada a ela realiza trabalho. Mas se eu pego uma carga e me desloco nesse movimento aqui, ó, em cima dessa superfície, o potencial é o mesmo. Então, o trabalho em cima dessa superfície, ele vale zero. Assim como o trabalho em cima dessa superfície também vale zero. E o trabalho nessa superfície também vale zero. Ok? Bom, espero que você tenha aproveitado a aula. Pegue a sua apostila, dê uma lida e tente resolver exercícios. Tá bom? Bom estudo e até a próxima aula.